por favor. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 1. Diga obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Diga, eu agradeço pela minha família, eu agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido. Obrigado, Senhor. Aleluia. Livro de João, no capítulo de número 1, queridos, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, diz amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Diga, nele estava a vida. E diga, ele é a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Diga, as trevas não derrotarão a luz do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Diga, na minha vida. Diga, glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, eu quero falar hoje sobre o Senhor Jesus Cristo, na forma como Ele é e como está conhecido principalmente aqui nesse capítulo do livro de João. O capítulo número 1 de João, ele traz uma grande revelação. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo é a palavra viva. Diga, a palavra viva. Ele declara que Jesus Cristo é o Logos, que é a palavra revelada, a palavra viva que manifestou em carne. E essa afirmação de João, 300 anos, mais de 300 anos, 325 anos depois do cristianismo, essa palavra de João ainda trazia impactos, trazia controvérsias, causava divergência com relação à fé cristã. Você sabia disso? Essa palavra de João, ela estava sendo colocada em questionamento em 300 anos depois de Cristo, por pessoas que tentavam combater a divindade do Senhor Jesus Cristo, por pessoas que não aceitavam que Jesus Cristo era o Senhor, que não aceitavam que Jesus Cristo era a revelação de Deus na terra, que era o próprio Deus, que era a palavra. Diga, a palavra, que era o Logos de Deus, palavra viva, manifestado, materializado aqui nessa terra. Então, em 325
depois de Cristo, foi convocado o primeiro concílio de Nicéia. E nesse concílio, o que aconteceu? Se reuniram, a pedido de Constantino I, o imperador de Roma. Foi feito esse concílio onde mais de 300 bispos daquela época do clero, eles se reuniram para debaterem sobre o tema que estava causando alvoroço ali naquela região da Turquia, na igreja de Alexandria. Aquele alvoroço que estava sendo causado por algumas pessoas consideradas como seita, que se levantaram contra a divindade do Senhor. E no meio delas tinha um homem chamado Ário. Esse era um dos grandes questionadores da fé cristã, um dos grandes questionadores de que o Senhor Jesus Cristo era o Verbo encarnado, que era a manifestação do Deus vivo. Eles não aceitavam isso como verdade absoluta. E esse Ário, ele até criou, depois de ser banido de dentro do concílio, porque ele perdeu na maioria, esse Ário desenvolveu uma seita que até hoje ainda existe, chamada de arianismo, que é onde a divindade do Senhor Jesus Cristo é colocada em controvérsias, é colocada em divergência, é anulada. Eles causaram tudo isso nessa época, 300 anos depois do Senhor Jesus Cristo, 325. E até hoje ainda permanecem muitos dessa forma, que se levantam contra o Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele não é o único Deus e Senhor, o Deus vivo manifestado na terra. E eu não vou citar nomes de algumas seitas religiosas que nós conhecemos e que eu e você conhecem, mas que atuam até no meio do cristianismo e tentam retirar a glória do Senhor Jesus, tentam roubar a santidade de Deus, tocar na santidade do Senhor. Então eu quero falar sobre isso para mostrar para você que o Logos de Deus é o Senhor Jesus. Diga, o Logos é Jesus Cristo. Diga, o Senhor Jesus é a encarnação do próprio Deus, é a palavra viva, encarnada, manifestada. Diga, eu creio que o Senhor Jesus é palavra viva, é palavra libertadora, é a única fonte de vida. Amém? Então esses questionamentos surgiram nessa época. E nós temos que estar atentos, querido. Porque você sabe que o diabo, nosso adversário, ele trabalha em todos os lugares para tentar enfraquecer a fé, para tentar roubar a glória de Deus. Tudo aquilo que se levanta contra a manifestação de Jesus Cristo nessa terra, ele é contrário à fé. Ele anula a morte do Calvário, anula o sacrifício, anula a revelação de Deus. Eu quero falar para você a palavra de Deus que está no livro de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. Diga, a palavra de
viva. Diga, é eficaz. O livro de Isaías 55, versículo 11 diz: assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, diz o Senhor. Amém? A palavra de Deus nunca volta vazia. O Senhor Jesus Cristo declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga, o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? O Logos é a palavra revelada de Deus na terra. O Logos é a palavra encarnada na terra. E nós temos 3 tipos para determinar as palavras. Temos o Logos como palavra encarnada. Temos a Rema, diga Rema, que é uma palavra específica. A Rema é o Logos direcionado especificamente para a vida de alguém. Diga, Rema é o Logos direcionado para a vida de alguém. O Logos é a revelação de Deus para os homens. É a palavra, é a razão, é o verbo. A Rema é a declaração do Logos para uma pessoa. É quando a palavra é direcionada para alguém. É quando você recebe uma palavra específica. É quando o Senhor manda te dizer no Salmo 23: o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Amém? Quando você recebe, ela se torna Rema. Diga, quando eu recebo a palavra, ela se torna Rema sobre a minha vida. É o Logos revelado só para você. Amém? Diga, Rema é o Logos revelado só para mim. Quando o Senhor, que a palavra viva, é o Logos encarnado, quando eu leio uma palavra, quando eu ouço uma palavra, quando você pega a tua Bíblia e vê uma palavra, quando alguém fala para você: olha, Deus mandou falar essa palavra para você. Bispa, como que eu sei qual é a palavra? Então, qual é o Logos que vai ser o Rema para a minha vida, que vai ser específico? É comigo que está falando. É exatamente por isso. O Logos se torna Rema na tua vida quando você ouve uma palavra e você fala: é comigo. Essa palavra é para mim. Eu recebo essa palavra na minha vida. Porque quando nós estamos pregando ou ouvindo uma palavra, ou quando nós vamos ler um versículo, quando nós lemos, quando nós recebemos a Rema, é aquilo que ardeu dentro de você. É aquilo que queima dentro de você. É quando você recebe aquela palavra e ela se torna, em todos os momentos, você volta naquele Rema, você lembra. Você lembra aquela palavra. Alguém falou para você essa palavra talvez há anos. Ou você leu um versículo há anos. De repente uma pessoa ela está no abismo da enfermidade. Ela está passando por uma luta, por uma enfermidade física. E naquele dia, vem fortemente na mente dela: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. A pessoa recebe. A pessoa abraça a palavra, ela sente: falou comigo. Deus está falando comigo. Ela vai, às vezes, abre a Bíblia. Nossa, essa palavra foi forte. Essa palavra, ela entrou dentro de mim. A pessoa está cansada, está abatida,
está sem ânimo, está sem força. De repente, ela abre a Bíblia, ela ouve uma palavra e a palavra diz assim: e o Senhor te dará asas como águia e te fará voar e você será restaurado. A pessoa pega, ela recebe, ela sente, está falando comigo, eu estou abatido. Nesse momento, o Logos vira rema, ele entra dentro de você, amém? Ela se torna para a sua vida, ela se torna específica de Deus para você. E tem um outro tipo de palavra que nós chamamos de querigma, que é isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou trazendo um Logos, liberando um rema, eu estou fazendo um querigma. Porque eu estou fazendo para vocês uma proclamação da palavra de Deus, amém? O querigma é proclamar a palavra de Deus. É quando eu proclamo. É quando eu trago uma palavra de Deus para as vidas. O querigma era muito usado na época dos imperadores, dos reis. Eles convocavam e falavam: agora eu estou aqui, vim os eruditos do rei. E eles se colocavam na frente de todo o povo. Eles se colocavam na frente de todo o povo, não o rei, mas o querigma que vinha trazer a palavra. Era o erudito do rei, era o querux. Diga querux. É aquele que traz o querigma. Diga que traz o anúncio, que traz a liberação. Amém? Então, o rei não ia, mas o rei mandava o querux. E o querux trazia uma mensagem. Essa mensagem é o querigma. É quando a mensagem chega a todos, quando a mensagem é estendida, quando a mensagem é trazida, mas não é qualquer mensagem. Diga, não é qualquer mensagem. Sabe o que diferencia um querigma de uma conferência? O que diferencia o querigma de uma oratória, de uma palavra qualquer, de um estudo qualquer, de uma escola, de um líder falando? Sabe o que diferencia o querigma? O querigma é o que o rei quer que fale. Eu não vou falar o que eu quero falar. No querigma eu falo o que o rei quer que eu fale. Diga, querigma é boca de Deus. É boca de Deus. No querigma se fala exatamente o que o rei quer que fale. Se fala exatamente o que o Senhor quer que fale. Você diferencia uma pregação que vem de Deus de uma palestra. Porque numa palestra não é o rei falando. No querigma você entende Deus falando, amém? Você entende que Deus está falando. Porque tem que falar exatamente o que Deus quer que fale. Assim como os súditos do rei, do imperador, eles iam e diziam: assim diz o rei. Assim declara o imperador. E ele não colocava nem ponto nem vírgula. Ele não arrumava nada do que tinha sido falado pelo rei. Ele simplesmente ouvia toda a mensagem, escrevia exatamente o que o imperador, o que o rei estava mandando, e ele chegava na frente de todo o povo: assim diz o rei, diz isso, isso e isso. Não dava explicação para ninguém, não tinha nenhum argumento pessoal, não era a vida dele envolvida. Ninguém vai para o altar para contar a sua vida.
Eu não posso usar o altar para dar indiretas em ovelhas, para falar coisas para afetar as pessoas, para dar recados indiretos que seriam meus recados. Eu tenho que falar exatamente o que Deus quer que fale. Assim é uma pessoa que leva o querigma. Ela ouve de Deus, entrava-se nos aposentos reais, a portas fechadas, somente aquele que era destinado a ser a boca do rei, e a boca do rei, então, naquele momento seria só ouvidos do rei, amém? E ele ouvia sem nem mais um súdito, sem nem mais ninguém ali dentro, porque ninguém poderia colocar nenhuma palavra a mais. E esse que era o querux, ele ficava ali, atento. A hora que o rei abria a boca, ele começava a escrever. A única coisa que ele escrevia mais era em cima: assim diz, assim declara, assim decreta. Era só isso. O restante era exatamente o que o rei falava para ele. Eu quero que você pegue isso que eu vou falar a seguir, preste atenção. Quando o querux, o mensageiro, ele saía da presença do rei, preste atenção, ele ia aqui para frente do povo. A hora que ele falava, que ele abria a boca, e você vai entender um versículo, ele falava o que a boca do rei tinha falado. Então, a boca do rei falou, a boca do querux falou. Tinha o quê? Diga: duas bocas falando a mesma coisa. Diga: são duas bocas falando a mesma coisa. Diga: eu quero ouvir de Deus, trazer de Deus e levar de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A boca do rei, a boca do mensageiro, a boca de Deus, a boca do mensageiro. A palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. Você já ouviu esse versículo? Diga: a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes. No grego, no original, dois gumes quer dizer que tem dois lados. Diga: dois gumes, dois lados. Dois lados que cortam igual. Diga: cortam igual. É uma espada afiada de dois lados que corta igual. Na versão original não diz espada, diz boca. Amém? Diga: duas bocas falando a mesma coisa. A espada afiada de dois gumes é o quê? A palavra liberada da boca, que vem para a terra e é liberada pela segunda boca na terra. É uma espada de dois gumes afiada, que ela caminha, ela corta do mundo espiritual e ela desce para o nosso mundo, amém? Ela corta juntos, transpassa medulas, ela atravessa corações,
emoções, ela liberta, ela tira a mente da atrofia mental, ela faz a mente sair da cauterização, porque ela vem com uma espada afiada, duas bocas falando e liberando a mesma coisa, liberando a mesma palavra. É isso que o Senhor faz quando há o querigma na terra para levar a mensagem. Fale para o Senhor: eu quero fazer querigma, eu quero trazer querigma, eu quero ser boca de Deus. Diga: eu quero ser boca de Deus. Seja boca de Deus. Traga mensagem. Traga mensagem pura. Deus fala aqui na terra quando nós trazemos o que Ele fala. Quando nós trazemos o que a palavra dele revela. O Logos, o Senhor Jesus Cristo, o Logos passa lá do altar, o Logos vem, é liberado, é entregue para o mensageiro, ele pega o Logos, ele vem e traz a palavra. Para alguns aquele dia vai ser rema, para outros vai ser: eu não entendi essa palavra. Para outros vai ser: é a mesma coisa. Vocês conseguem entender? O Logos materializado, ele vem, ele passa, a boca traz, revela e passa. Diga glória a Deus. E esse livro que tem aí, você que tem Bíblia, põe a mão, vê esse livro. Esse livro aqui, é Logos, diga: é Logos. Esse livro aqui faz parte da manifestação material, é Deus materializado na terra. Amém? O Senhor Jesus Cristo é o Logo vivo que desceu do céu. A palavra, ela encarna também a Jesus Cristo, é o Logos. A palavra vem de Deus. Por isso que o diabo questiona a palavra. Por isso que ele usa a palavra para trazer dúvidas. As dúvidas que surgem da palavra não é porque você não ter conhecimento, é uma coisa: eu tenho dúvida disso daqui, então você precisa ser explicado. Eu estou falando da dúvida da incredulidade. Se você tem fé numa palavra e alguém conseguiu tirar essa tua fé com uma explicação, essa pessoa, ela foi boca de quem? De Satanás. Ário era a boca do diabo no concílio de Niceia, porque ele questionava a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele questionava João 1, dizendo que Jesus Cristo era o Logos encarnado. Toda vez que você se depara com o espírito de Ário, ele vai trazer dúvida para você sobre a palavra. Ele vai fazer você balançar na fé. O espírito de Ário é um mal que atua na terra poderosamente, que as pessoas não dispersam, não prestam atenção, estão dispersas. É o mesmo espírito questionador de 300 anos depois de Cristo. As trevas ainda estão imperando, queridos, não tenha dúvida. As trevas
que você não vai permitir. Mas se alguém encostar em você e tentar questionar a palavra de Deus como logos, silencie essa pessoa. Não ouça essa pessoa. Não leia sobre isso. Não pesquise sobre isso. Afaste-se. Fuja. Porque isso é um mal para destruir a tua fé. Quando a palavra de Deus é questionada, a pessoa vai cair no esfriamento total. Ela não vai ver Deus. Ela não consegue ver Deus. Porque o Logos é Deus revelado. Diga, Logos é Deus revelado. É a revelação de Deus para os homens. O Logos estabelece a divindade de Cristo. O Logos é a razão de toda a existência. No Logos, querido, no Logos, Deus fala o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz. Diga, Deus se revela. Deus se revela na sua palavra. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sei como Deus é. Lê a Bíblia. Deus está ali. Deus está manifestado ali. Ele está se revelando. Ele está mostrando quem Ele é. Ele começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse, só se revelando. Só se revelando. Lá em Gênesis ele começa e mostra para vocês, olha, Ele ensina, Ele nos ensina. Ele fala assim, eu sou o Criador de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, diga, Ele é o Criador de todas as coisas. Como que você sabe? Logos, palavra viva. Logos, materialização de Deus. Ele está se revelando, Logos. Ele se revela, eu fiz, eu criei, eu agi dessa forma, eu me manifesto desse jeito. Deus está sendo claro. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de receberem a revelação, de acreditarem e de tomarem a Bíblia como base da fé? Porque as pessoas não se revelam totalmente. Mesmo que uma pessoa escreva uma biografia dela, não vai ser totalmente a verdade dela. Vai ser o que ela quer passar para as pessoas. Essa mente humana cauterizada, que faz você olhar para as pessoas e pensar sobre você coisas que você não é, que você não faz, ou que faz com que as pessoas pensem isso de você, vai fazer com que você ache também que Deus não é Deus. Porque a lista é muito simples, Deus está se revelando. Ele está dizendo, eu sou, diga eu sou. Diga o Senhor é, eu sou. O Senhor, Ele se revela de uma forma transparente. A revelação de Deus é clara na palavra dele. Ele não está escondendo nada. Se você tem dificuldade em saber quem é Deus, sabe por quê? É porque você não está recebendo o Logos como verdade. É porque você não está recebendo a palavra como verdadeira. É tão simples receber quem é Deus, queridos. Amém? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Conseguem sentir como que essa palavra ela é poderosa, ela é transformadora? Que coisa maravilhosa é o Senhor! Um Deus que se revela, queridos. Deus não fica tentando explicar Deus, deixa Ele se revelar para você, amém?
Diga: Deus não se explica, Ele se revela. Ele se revela aqui, ó. Nossa, bispa, mas como? Eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma visão. Eu não tenho visão, eu não tenho discernimento. Queridos, a Bíblia, Ele está se revelando. Você tem dificuldade de saber quem é Deus? Vem aqui em Gênesis 1. Você não consegue entender Deus? Vem aqui em Gênesis. Conheça o Senhor. Amém? Deixa Ele, deixa essa revelação entrar dentro de você. Oh, coisa tremenda, amém? Coisa maravilhosa. Como é fácil quando nós recebemos e oramos e lemos a palavra dizendo: Senhor, um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão ilimitado, e o Senhor se revela aos simples. O Senhor se revela, queridos, na simplicidade do coração. O Senhor Jesus Cristo veio. João declarou: quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Quantas pessoas caem da fé porque não tem certeza, mas será que Jesus Cristo é Deus mesmo? Será? Mas é muito confuso isso, Deus, né? Como assim? Como que eu entendo? Como que eu entendo um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo? É dividido? É separado um do outro? Não. A palavra está te revelando, queridos. Ele está se revelando na palavra. Quando João 1, ele declara isso, ele fala que então o verbo, leia novamente que agora você vai pegar o rema, que talvez você só lia como uma leitura, mas agora você vai pegar o que é o rema. Agora você vai se tornar a boca de Deus, agora você vai ser querigma. Agora você vai proclamar a palavra como um querubis verdadeiro. A palavra diz assim, no capítulo de número 1, no princípio, diga no princípio, você vai trocar aqui, ó, onde está escrito palavra, você vai trocar por Jesus Cristo. Olha a revelação, olha Deus se revelando. Então leia comigo: no princípio era aquele que é Jesus Cristo, Messias, ungido. No princípio era aquele que é Jesus Cristo. Aqui onde está ele, leia Jesus Cristo, diga: Jesus Cristo estava com Deus. E o que mais? E leia alto. E era Deus. Amém? Quem é Jesus Cristo? Deus. Leia de novo no próximo aqui. De novo Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com Deus no princípio. Amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Jesus Cristo. E sem ele quem? Jesus Cristo. Nada do que existe teria sido feito. Nele, Jesus Cristo, estava a vida, e esta, Jesus Cristo, era a luz dos homens. Amém? Glória a Deus. Um só Deus, um só Senhor. O mesmo Deus. O mesmo Senhor. A palavra diz que Ele se manifestou em carne. E Ele se revela na palavra dEle. Você não vai achar revelação verdadeira sobre quem é o Senhor em outros livros.
Você não vai achar revelação verdadeira de quem é o Senhor em estudos, você não vai achar quem é o Senhor em outras seitas, você não vai achar quem é o Senhor em sites, você vai achar quem é o Senhor no Logos revelado aqui, na palavra dele. A palavra dele não te leva para o inferno, te livra. Não tenha medo da palavra de Deus. A palavra de Deus não te leva para o inferno, ela te liberta. Cadeias estão caindo agora na sua vida. Incredulidades estão sendo quebradas neste momento em nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua família. Levante a sua mão agora e repete comigo: Senhor Jesus Cristo, eu te peço que toda incredulidade seja agora quebrada na minha vida e na minha família, em nome do Senhor. Que toda incredulidade seja quebrada sobre a tua casa. Toda raiz maligna que se levanta contra o nome santo do Senhor Jesus Cristo seja caído por terra. Que todo o mal que tem imperado nas trevas para tentar afastar você da luz seja agora destruído em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Seja destruído. Sejam destruídos as potestades, os principados, as forças dos ares, as forças malignas que atuam no mundo e no universo, as forças contrárias à fé verdadeira manifestada em carne. O Deus vivo, o único caminho é o Senhor, caminho reto. Ele diz: eu sou o caminho reto, eu sou o caminho perfeito. Quem caminha por mim não andará em trevas, amém? O caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é perfeito. Ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim, ele é o Alfa e o Ômega. Ele, o Senhor. Não há segredo em Deus que não se revele na sua palavra. Deus quer se revelar para você. Você tem dificuldade em aceitar, em pegar essa revelação, porque no mundo nós estamos acostumados com as pessoas mentirem. As nossas mentes constantemente estão turbulentas, confundidas e cauterizadas. Por quê? Porque o mundo mente. Porque as pessoas enganam, as pessoas traem. As pessoas dizem que são algo, mas não são. As pessoas passam uma aparência, mas aquilo, quando você vai, não existe. Isso desmonta a fé. Porque muitas pessoas se apoiam em líderes religiosos, se apoiam em lugares, e a palavra do Senhor diz que toda estrutura humana, ela será destruída. Porque o Senhor Jesus, Ele quer ser entronizado, amém? Então, Ele próprio se revela. Mas a dificuldade da mente do homem, não pode ser verdade. Não, isso aqui foi escrito por homens. Não, isso daqui não existe, não é possível. Não é possível um Deus que se revela, que realmente está falando quem Ele é. Não, isso está errado. Os arianos, o Espírito diário, se revelando na incredulidade. Lute contra isso. Lute contra isso. Deus não se explica, Deus se revela. Conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mude agora a verdade
é Logos, e Logos é a palavra encarnada, é o Deus manifestado, revelado. Mude agora a verdade por Jesus Cristo. Repete, diga: conhecereis Jesus Cristo e será liberto. Conhecereis a verdade nos libertará. Conhecereis ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo vos libertará. Amém? Diga glória a Deus. Logos é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, é a encarnação da palavra viva e verdadeira, é a manifestação física do poder transcendente de Deus. Logos é o poder de Deus entre Deus e o nosso universo, o poder de Deus revelado. Jesus é a encarnação do Logos, Jesus Cristo é a luz do mundo e da eternidade, Jesus Cristo traz a vida eterna. Diga glória a Deus. Não conheça Deus só de ouvir falar. Conheça Deus aqui, na revelação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu convido vocês para nós orarmos. Se você tem dificuldade em entender a palavra, se você tem dificuldade em saber quem é Jesus Cristo, eu digo mais: se você sente que tem um espírito de incredulidade cercando você, se você sente que às vezes aonde você vai tem pessoas que te cercam para tentar rebater a tua fé, ou para tentar jogar, pulverizar, intoxicar a tua fé, eu quero que, se você sente isso, você vai vir aqui para frente. Vou chamar o bispo aqui para orar, e a pastora Rosângela. Não tenha vergonha. Se você sente que às vezes você enfraquece na fé, você sente que a tua fé tem balançado, você sente que você esfriou, você não é mais o mesmo, porque você ouviu muito lixo por aí, e você estava apegado a homens, a lugares, a pessoas, e caíram ou te decepcionaram, e hoje em dia a tua fé está abalada. A tua fé ficou abatida por causa disso. Você crê, mas você sente, você sabe que você não está bem. Você sabe que você está com uma fé anêmica. Está faltando o sangue de Jesus Cristo. Está faltando o poder de Deus na sua vida. Está faltando revelação. Se você sente isso, vem aqui para frente que nós vamos orar pela tua vida hoje e pedir para que você seja liberto, para que esse mal que está tentando impregnar, ele não tenha mais passagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar vocês para nós orarmos, colocarmos diante do Senhor. Você que está sentindo que está vivendo isso, pode vir aqui para frente. Venha, não tenha